Olá! Então, estão bem? Eu estou ótima. Primeiro que tudo, e tenho de começar por aqui, porque vocês são loucos e estão todos a ler Quando os Rios se Cruzam, que é o meu mais recente livro. Estou muito feliz com todo o feedback. Muito obrigada por tudo. Tenho um gato a fazer xixi, portanto, se estiverem a ouvir areia, também é isso. Abril chegou ao fim, mês da liberdade, e que liberdade maior do que a de ler todos estes livros que eu li este mês. Acho que não há aqui nenhum mau livro, o que é indicativo de boas escolhas da minha parte. Vamos começar aqui com as reviews destes livros incríveis que eu li este mês. O primeiro livro que eu li este mês chama-se The Pachinko Parlor, da Elisa Shua Dusapin, que é uma autora de ascendência japonesa e também suíça, e isso reflete-se na história que ela conta. Ela conta a história de uma jovem na casa dos 20 que é convidada para fazer um trabalho de babysitting durante o verão a uma rapariga japonesa, tudo isto em Tóquio, e é muito interessante este livro porque não se passa muita coisa, nós vamos só acompanhando estas duas jovens no seu verão, juntas, as coisas que vão fazendo, as conversas que vão tendo. A dinâmica entre as duas é muito interessante, porque uma tem 20 e tal anos, como eu disse, a outra está na casa ela deve ter uns 10 anos, portanto, as conversas são muito interessantes, ao mesmo tempo que esta miúda mais jovem vai fazendo algumas perguntas à mais velha sobre a sua família, e nós percebemos que ela mora com os avós, que são coreanos, mas que vieram há muitos anos para o Japão e abriram um sítio de pachinko, que é um jogo muito interessante. Existe aqui toda uma dinâmica deste jogo, só não é ilegal porque o que se oferece em troca não é dinheiro, são bens, só que depois as pessoas no final do jogo conseguem vender esses bens na parte de trás das lojas. E então é muito interessante. A mim ajudou-me muito a voltar ao Japão. Se vocês não gostam de livros onde não se passa muita coisa, talvez não seja para vocês, mas eu gostei muitíssimo das reflexões, da escrita, e mais que não seja só do facto de poder voltar ao Japão. Agora eu trago-vos Intimacies, da Katie Kitamura. Foi um livro de escolha da Joana para abril no Clube do Livret, e estávamos muito curiosas por saber como é que esta história, que aparentemente é sobre tradução, sobre o poder da linguagem, sobre as diferentes versões que somos consoante a língua que falamos, como é que esta história se podia desenrolar numa narrativa. E posso dizer que não se desenrola assim muito, ou seja, é interessante todo este setting que a história tem de acompanhar uma intérprete no tribunal de Haia, mas a verdade é que depois, tirando aqui alguns pontos da narrativa, não acontece também grande coisa neste livro. Ao contrário do anterior, aqui incomodou-me um pouquinho mais não acontecer alguma coisa, mas de qualquer das formas, se interessam por temas de tradução, de linguagem e também de como é que isso afeta a pessoa que nós somos, a maneira como nós nos apresentamos aos outros, talvez gostem de ler este livro. Primeiro, Eu Tive de Morrer, da Lorena Portela. É um livro que eu já conheço há algum tempo, quase desde que ele saiu na sua versão original, na sua publicação independente pela Lorena, porque a Lorena é brasileira e, curiosamente, quando eu trabalhava em agências de comunicação e publicidade, havia muitas colegas minhas que a conheciam e que acabaram a ler o livro nessa altura. Eu não fui uma dessas pessoas, mas tinha muita curiosidade e a verdade é que eu gostei bastante. Conta a história de uma rapariga que vai, brasileira, ela é de Fortaleza, trabalha em agências de comunicação e publicidade e está num burnout gigante e às tantas acaba por combinar com os chefes tirar 8 semanas de licença para ir para Jericoacoara, que é um nome muito difícil de dizer. Esta personagem feminina principal não tem nunca nome, mas vai conhecendo tantas outras mulheres nesta sua viagem. Algumas vai reencontrar do seu passado, outras vai conhecer de novo, e é um livro todo sobre dinâmicas femininas e sobre como por vezes a amizade feminina pode salvar-nos de situações muito graves. Dancer from the Dance, do Andrew Holleran. É a terceira vez que eu digo Dancer from the Dance, do Andrew Holleran, porque os meus gatos arranjaram sempre maneira de aparecer aqui no meio. Eu acho que os meus gatos são homofóbicos. Porquê? Porque isto é um clássico da literatura LGBT, foi escrito em 1978, acho eu, e é toda uma ode a uma altura muito específica de libertação sexual que se viveu em Nova Iorque. Apanha ali a altura de Stonewall, apanha também, infelizmente, grande parte da epidemia da SIDA. Conta, no fundo, só estas dinâmicas entre personagens, quem conhecia quem se enrolava com quem, mas também esta ideia de procura de amor e de aceitação numa comunidade que também ela própria está em construção. E então, por vezes, nem tudo corre bem. É muito interessante. Se tiver de apontar um defeito, acho que é só o facto de ter capítulos muito grandes e a própria escrita já é um pouco densa, então não é uma
experiência de leitura tão escorreita como poderia ser. Ainda assim, se gostam deste tipo de literatura, se interessam por estes temas, eu acho que vale mesmo muito a pena. Agora, um livro que me fez terminar com uma lagrimita no canto do olho. Ele chama-se Clara and the Sun, é do Kazuo Ishiguro, Nobel da Literatura. Trouxe-o para o Clube do Livret também para este mês. Lemos em conjunto e deu discussões muito interessantes sobre inteligência artificial, sobre velhice, sobre uma série de temas que são abordados neste livro de uma forma muito interessante. Nós acompanhamos aqui a Clara, que é uma amiga artificial, que é comprada por uma menina chamada Josie, e que vai acompanhá-la na sua vida e vai perceber que a Josie está doente e que a família da Josie vai fazer tudo o que puder, tudo o que estiver ao seu alcance para manter a Josie viva, e a Clara assume também um pouco este papel de salvar a sua amiga real. E o que mais gostei neste livro foi o facto de ser todo narrado do ponto de vista da Clara, desta amiga artificial que que acaba a descobrir o mundo todo de novo, quase como se tivesse olhos de criança, porque ela está numa loja, é comprada e a partir daí o mundo dela muda e ela começa a descobrir tudo como se tivesse nascido, e ao mesmo tempo também ajuda a refletir um pouco sobre as coisas que nós descartamos na nossa sociedade quando já não precisamos delas, sejam pessoas, sejam objetos, sejam amigos. É muito interessante. Gostava que algumas coisas ficassem mais bem explicadas aqui deste mundo distópico que o Ishiguro criou, mas ainda assim o facto de não terem ficado explicadas não perturbou de todo a minha leitura e é um dos grandes favoritos deste mês. Agora, o livro mais apropriado para ler este mês, eu acho, chama-se Revolução, é do Hugo Gonçalves, é um senhor calhamaço. Se eu não tivesse lido no Kobo, acho que teria demorado mais a ler. Conta a história de uma família de 3 irmãos, mais especificamente. Conta um pouquinho do tempo pré-25 de Abril, conta o dia do 25 de Abril, mas sobretudo conta o tempo entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Todo esse processo do pré que foi tão relevante para a nossa história e que muitas vezes acaba esquecido quando nós falamos do 25 de Abril e quando falamos do fim da ditadura. O que eu mais gostei neste livro foi, sem dúvida, o facto de ser contado da perspectiva de 3 irmãos. Os 3 têm posturas muito diferentes relativamente ao fim da ditadura. Temos a Maria Luísa, que é uma revolucionária, temos a Pureza, que é uma salazarista, mas não a nossa salazarista típica, e temos o Frederico, que anda ali no meio e não sabe bem em que é que há de acreditar, sobre o que é que há de impor-se, pelo que é há de lutar. É uma personagem muitíssimo interessante aqui, que representa um pouco as pessoas que no fundo se encontram perdidas quando estes processos revolucionários acontecem. Gostei muito deste livro, é bastante denso, a parte histórica é muito densa, mas eu acho que o Hugo Gonçalves conseguiu fazer aqui um excelente trabalho de resumo de todos esses meses que se viveram entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro e, acima de tudo, torná-lo relacionável para o leitor através da história desta família. Gostei muito de conhecer a família, só gostava que tivéssemos tido ainda mais família e um bocadinho menos contexto histórico. Mas como não sou eu que mando, acabo a recomendar na mesma porque é muito, muito bom. Filhos da Chuva, do Álvaro Cúria. É um livro que eu já tinha lido mais ou menos pela metade, porque escrevi um blurb. Na altura não consegui ler inteiro porque estava a escrever outros blurbs e a acabar de escrever Quando os Rios se Cruzam, mas prometi ao Álvaro que o leria e aqui está. Se vocês estão à espera de uma leitura fácil, leve e descomplicada, não é isso que vão encontrar neste livro. Não vão ao engano. Este livro é realismo mágico. Eu não diria distópico, eu acho que isto não é uma distopia, isto tem elementos de realismo mágico e o Álvaro criou Domínio, uma terra onde não para de chover, onde os relógios pararam às 5 da tarde, onde há personagens, e aqui personagens não só personagens de livro, mas personagens de personalidade, personagens muito bem construídas, com sentido de humor muito, muito aguçado, e sem dúvida que fiquei muito impactada com toda esta capacidade de criação de mundo do Álvaro. Vale muito a pena se vocês gostam de realismo mágico, de histórias que não são histórias habituais, que não são histórias que seguem aquele princípio meio e fim mais ou menos previsível. Mas lá está, não é uma leitura daquelas para fazer em 3 horas no fim de semana, não é de todo, mas fico muito curiosa com todas as coisas que o Álvaro ainda nos vai trazer. Agora, um livro que ouvi, que não tenho aqui comigo, mas que se chama For the Love of Man, da Liz Plank, e é um livro de não ficção sobre
a nossa necessidade enquanto sociedade de passar de uma abordagem tóxica à masculinidade para uma abordagem um bocadinho mais mindful. Eu sei que isto parece um bocadinho Shangri-La, mas basicamente o trabalho desta autora tem sido sempre desmistificar a masculinidade e tentar também compreender de onde é que vem a masculinidade tóxica, porque é que isto acontece, porque é que os homens se sentem ameaçados quando o feminismo cresce, e ela faz um trabalho excepcional de investigação, fala muito sobre como nós podemos educar os nossos rapazes ou até os nossos homens, e basicamente eu acho que é muito, muito interessante. É um livro extremamente feminista, sei que estamos aqui a falar de masculinidade, mas é um livro extremamente feminista e que mostra vários pontos de ação em como nós podemos, de facto, tornar a nossa sociedade mais inclusiva para toda a gente, porque quando o feminismo faz bem à sociedade como um todo, mas também é preciso criar pontos com os homens para que estes homens, efetivamente, consigam embarcar nesta jornada da igualdade. Vale muito a pena, eu adorei ouvir porque é narrado pela Liz Plank e sei que ela tem podcast também sobre os mesmos temas, fala em muitos programas e muitos contextos sobre este tema e, portanto, vale muito, muito, muito a pena. Bom, mais um livro que eu não tenho comigo porque li no Kobo, mas chama-se Funny Story, da Emily Henry. A Emily Henry lançou o livro este mês e quando a Emily Henry lança um livro, todo mundo para e todo mundo lê. E foi isso que eu fiz. Parei o que estava a fazer para ler Funny Story e posso dizer que ainda não decidi, mas eu acho que é um dos meus Emily Henry favoritos. Ele conta a história de um casal de amigos, a Daphne e o Miles, que acabam a morar juntos porque os seus respectivos namorados acabaram as relações com eles para estarem juntos. E então, o que a Daphne e o Miles decidem? Bem, vamos aqui então fingir que somos namorados só para os irritar. E vamos dizer que sim, que vamos ao casamento deles só para os irritar, juntos enquanto casal. E é um livro, obviamente que é um romance, tem muitos momentos clichê, mas ao mesmo tempo eu sinto que a Emily Henry conseguiu fazer uma construção de personagem muito madura, muito mais madura do que qualquer outra de outros livros dela, uma dinâmica muito interessante. Acontece só ali uma coisa no fim, há ali uma camada extra de conflito no fim, que eu acho que é totalmente desnecessária e que acaba a relembrar-me que eu estou a ler um livro de romance cheio de clichês, porque se não tivesse sido isso, eu acho que teria conseguido desligar disso e teria aproveitado ainda mais a experiência, mas sem dúvida que é um excelente Emily Henry e vale muito a pena ler. A História da Bela Fria, da Teresa Veiga, é um livro de contos, que partilha a mesma personagem. Alguns destes contos partilham a mesma personagem principal, outros não. São quase todos passados em Vila Formosa. E é muito interessante porque, basicamente, a Teresa Veiga escreve sobre o dia-a-dia, sobre as pessoas comuns, mas sobre estas dinâmicas interessantes que acontecem entre pessoas e que fazem com que às vezes haja escândalos em vilas, não é? Por exemplo, estou-me a lembrar de um dos contos que é todo sobre uma mulher que está a falar com a sua amiga que é amante de um homem e ela fica tão interessada naquele homem que quer ir ser amante dele também, porque parece tão interessante que ela também quer ir ser amante daquele homem. A escrita da Teresa Veiga é super natural, é uma escrita muito portuguesa e, portanto, parece que estamos a ouvir alguém falar. Eu diria que é aqui um intermédio entre Saramago e Dulce Maria Cardoso, na forma como está escrito, e os temas são banais, corriqueiros, mas todas as histórias são interessantes porque a Teresa faz com que estas personagens ganhem uma dimensão heroica, mesmo que não estejam a fazer nada de absolutamente extraordinário. Vale muito a pena ler Teresa Veiga, foi a minha primeira incursão nos contos e estou muito curiosa para ler mais, sem dúvida. Só para dizer que História da Bela Fria não foi a última coisa que eu li este mês, não conta bem como livro porque é um conto disponibilizado no Kobo, mas vale muito a pena ler porque se chama Entre Luzes e Sombras, é do Bruno Leão, que vai lançar o seu primeiro romance em setembro, mas está a lançar uma série de contos para nos familiarizar com os personagens do seu livro, que eu acho uma ideia espetacular, e portanto, eu li esse conto do Bruno, é young adult, não vou mentir, portanto, para mim, até olhei assim de lado de, ok, vou ler um young adult, já vou preparada para isto ser young adult, mas gostei muitíssimo da escrita do Bruno e gostei muito da forma madura como descreve acontecimentos young adult. Portanto, estou muito, muito, muito curiosa para ler os outros contos e para ler o romance do Bruno. E é isto. Chegámos ao fim das minhas leituras de abril. Espero que tenham gostado destas reviews. Espero que tenham adicionado alguns destes à vossa TBR, que já deve estar tão grande como a minha, mas é assim a vida, coisas que ao menos não é droga. E em maio trago-vos-ei as minhas leituras do mês.